Conforme anunciamos aqui no programa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o coordenador da Rede de Urgência e Emergência de Fernandópolis, o Eduardo Machado. E o assunto tem muita coisa para a gente tratar com ele, esclarecer, orientar, porque nós vamos falar de UPA, SAMU, e é toda uma rede integrada que atende aí a urgência e emergência em Fernandópolis. Eduardo, seja bem-vindo ao programa. O Eduardo que é enfermeiro e professor, né? E está aqui com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cabeira, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui, né? E hoje eu venho explicar um pouquinho sobre como funciona a nossa rede de urgência e emergência. Então, né? Vamos começar por isso, então. Tá bom. Então, o Ministério da Saúde, né, desde a sua implantação, desde a criação do SUS, vem trabalhando, né, e uniformizando a criação de redes, né? Então, hoje a gente tem rede de atenção psicossocial, rede de atenção primária, rede de atenção à urgência, no qual eu estou como coordenador aqui no município de Fernandópolis, né? Qual é o principal papel do gestor da rede de urgência e emergência? É fazer a ligação entre os serviços de urgência do município. Então, esse vínculo entre o SAMU, UPA, pronto-socorro da Santa Casa e as urgências básicas da atenção primária também. Então, a gente está em contato, né, diariamente com os coordenadores locais de cada serviço, né, da UPA, do SAMU, para que a gente consiga fortalecer esse vínculo, porque o paciente que necessita de um atendimento de urgência, primeiramente, muitas das vezes ele é atendido pelo SAMU, que leva o paciente para a UPA e depois é inserido no sistema de regulação que esse paciente vai até a Santa Casa. Então, esse paciente é assistido pela rede toda de urgência e emergência. Bom, então vamos falar da UPA, que inclusive completou 9 anos na última sexta-feira de funcionamento em Fernandópolis, já tendo realizado mais de 700 mil procedimentos, né? E ali para onde vai a população em busca de um atendimento, né, de urgência e emergência, que essa é a finalidade da UPA, né? Sim. A nossa UPA ela completou 9 anos, né, de atendimento. Hoje a nossa UPA ela atende os 13 municípios, Fernandópolis e mais 12 municípios, né, que é pactuado regionalização. Então a gente tem uma demanda aí mensal de 8 mil pacientes mês de atendimento. Isso aqui equivale a aproximadamente 300 pacientes dias que passa pela nossa UPA, né? É um número considerável, muito importante, né? Então a gente tem um dimensionamento de enfermagem, de médico, para atender essa demanda da população, né? E a nossa UPA hoje ela é referência, né? Então todos os nossos municípios arredores de Fernandópolis, né, encaminham os pacientes classificados como urgência e emergência para a nossa UPA. E como classifica exatamente essa urgência e emergência? Existem diversos protocolos, né, implantados a nível nacional até mundial, e nós, a UPA de Fernandópolis, utilizamos o protocolo do Ministério da Saúde, que trabalha com 4 prioridades, 4 cores. A vermelha, que é a cor classificada como emergência, a amarelo, que é uma urgência, a verde, que é menor urgência, e a azul, que é nenhuma urgência. Então, todo paciente que chega para atendimento na UPA, ele passa pela recepção, após fazer toda a abertura da ficha, a atualização de cadastro, ele passa pelo enfermeiro da classificação de risco. Esse enfermeiro, mediante um protocolo, né? Então isso a gente deixa muito bem claro para a população, que é mediante um protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, o enfermeiro ele ouve a queixa do paciente, verifica-se os sinais vitais, pressão, temperatura, e ele classifica o paciente de acordo com a prioridade. Então, a gente classifica o paciente para que o paciente seja atendido de acordo com a sua prioridade. Lembrando que os pacientes de vermelho são pacientes de atendimento de imediato, né? Eles são pacientes graves. Isso aí são aqueles que já chegam com a unidade do SAMU? Isso. Então, geralmente, o paciente que é classificado na cor vermelha, ele já chega com o SAMU. Então, ele já vai direto para a sala de emergência, que é a nossa sala vermelha, que a gente costuma dizer, né? A sala de emergência onde ficam os pacientes mais graves. Então, esses pacientes, o atendimento é imediato. Mas isso não descarta, por exemplo, de alguém chegar ali no atendimento e ser classificado como emergência vermelha. Isso já aconteceu várias vezes. Muitas das vezes a pessoa mora próxima ao serviço, né? E aí o familiar ou alguém passa mal, coloca no carro e leva até a UPA. E muitas vezes, ao que o paciente chega na UPA, o paciente chega já, muitas vezes, grave, né? Em parada cardiorrespiratória ou em engasgo. E aí a gente tem que levar para a sala de emergência para fazer todo o protocolo.
Agora você coloca aí, Eduardo, que na verdade a UPA, quando foi criada, era a UPA Fernandópolis. Isso. Aí ela virou UPA regional. Isso. Englobou o atendimento para 13 municípios. Isso. E ela tem estrutura para dar conta de todo esse atendimento? A nossa UPA ela se regionalizou, né, em 2019, salvo engano, e a gente vem, né, sofrendo isso não só Fernandópolis, mas a nível nacional, né? As UPAs elas foram criadas, algumas a nível municipal, depois elas foram pactuadas a nível regional, atendendo uma maior população. Hoje a nossa UPA Fernandópolis ela não tem uma estrutura adequada para atender essa demanda toda, mas já estamos, né, pactuando com o Ministério da Saúde, buscando junto com o Poder Executivo e Legislativo a ampliação desse serviço, para que a gente consiga atender essa demanda, né, dessa população que a gente atende mensalmente. Quando a gente, e nesse caso, a gente vê, por exemplo, né, entre as principais queixas, a questão muitas vezes da demora do exame laboratorial, porque tem que ser levado para fora da UPA, né? Hoje os nossos exames laboratoriais eles são coletados na UPA e encaminhados para a Santa Casa de Fernandópolis, no laboratório da Santa Casa de Fernandópolis. E aí, nessa gestão, né, desde janeiro, a gente observou que havia um tempo, uma demora muito grande de resultado de exames. Então, a gente implantou um protocolo interno dentro da UPA, que a cada 1 hora ou a cada 10 exames coletados, o motorista ele pega a maletinha de exames e direciona até a Santa Casa para ter agilidade desses exames. Porque senão vai formando uma barreira de contenção de pacientes, né? Que ficou aguardando ali, né? Aí aumenta a espera. Hoje o nosso tempo de liberação de exames está em torno de 1h30 a 2h30. É um tempo até considerável, se tratando de um grande fluxo e de um setor de urgência e emergência. Claro que o nosso desejo, né, e nosso pensamento futuro é termos um laboratório dentro da unidade, igual outros municípios têm, né? A gente visitou o Ribeirão Preto, a estrutura de Ribeirão Preto, onde eles têm um laboratório dentro da UPA, e o exame demora 18 minutos. Então isso é um avanço que já estamos buscando aí junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Poder Executivo e Legislativo também. Porque, na verdade, demanda recursos de investimento em infraestrutura, para abrir espaço, né, para ampliar o prédio da UPA, mais funcionários, né? Sim. Hoje você trabalha com quantos funcionários para fazer essa UPA funcionar 24 horas? Hoje a gente tem, por plantão, né, a gente tem 3 médicos trabalhando, né, 2 atendendo a porta, que a gente classifica como atendimento de chegada, e um médico que atende a emergência e observação. Então eu tenho 3 médicos plantonistas por dia. Lembrando que em períodos esporádicos e atípicos, quando a UPA está em superlotação, a gente aciona o 4º médico até o 5º médico. Já, na época da dengue, né, que a gente viveu um momento aí bem difícil na cidade relacionado aos casos de dengue, a gente teve momentos que tinham 5 médicos trabalhando na unidade para atender toda essa demanda. A gente tem em torno de 3 a 4 enfermeiros por plantão e 6 a 7 técnicos de enfermagem. Então, esse é o dimensionamento que a gente atende a nossa população. Quando a gente fala equipe de plantão, são equipes em determinados períodos. Isso. Quantas equipes são? A gente trabalha em escala de 12/36, né? Então, a gente, das 7 às 19, essa quantidade de pessoas. Das 19 até às 7 do outro dia, é a mesma quantidade, podendo sofrer alteração de acordo com a superlotação, o momento atípico da unidade. Perfeito. E aí tem o pessoal que vai atender todo mundo que chega na UPA, né? Porque muitas vezes até a pessoa acaba indo por uma razão mais simples, né? Que acaba depois impactando no atendimento. Né? A gente, junto com a equipe da SECOM, né, a gente gravou um vídeo explicando, orientando a população sobre a classificação de risco. Né? A gente falamos dessas cores, né? Mas hoje a unidade ela atende em maior número pacientes classificados como verde e azul, que são pacientes de menor urgência, que muitas das vezes na atenção básica. Isso. Então, assim, a gente está reestruturando a atenção básica também para que a gente consiga receber esses pacientes dentro da atenção básica. Como, por exemplo, a gente tem muito casos de pacientes com dores crônicas que estão aguardando, né, atendimento na atenção básica e procuram a unidade. Então, esses pacientes, mediante uma gravidade maior, de um paciente infartado, um paciente com uma fratura exposta, ou uma criança com febre, esses pacientes aguardam o atendimento.
Então, muitas das vezes gera uma revolta para a população, né? Porque a pessoa também tem dor, né? Então, a gente entende isso também. Então, a gente está reestruturando toda essa rede para que a gente consiga atender todos num tempo hábil, né? Porque, na verdade, é assim, né, Eduardo? A pessoa que chega para um atendimento numa unidade de saúde, ela tem a dor dela como problema maior. Sim. Né? E ele busca solução. Sim. Né? Aí ele... mas o fulano... Né? Mas a dor dele é a mais importante. E aí tem que conciliar, tem que dar essa atenção a todos, né? Isso. Por isso que hoje a gente trabalha muito com acolhimento, né? A gente sabe que não é fácil, é uma barreira, né? A gente vive no mundo aí hoje do imediatismo, né? E a gente coloca, né, para todos os profissionais da unidade, né, que a gente vê que muito hoje a mídia ela força muito a questão da violência contra o profissional, da violência contra o usuário, e a gente repudia tudo isso, né? A gente acha que tudo deve começar pelo acolhimento, né? E a gente muitas vezes percebe que o paciente chega muitas vezes no estado crítico, e aí por demorar um pouco, ele reclama do atendimento, e aí a enfermagem, a equipe médica já está sobrecarregada e acaba tendo esses atritos, né? Então a gente está trabalhando nesse acolhimento, né, nessa humanização para que a gente não tenha isso, né? É triste ver, igual a gente já observou em cidades vizinhas, profissionais da enfermagem sendo agredidos por pacientes, por tempo de espera, né? Então, assim, a gente pede mesmo respeito da população, que entenda também os profissionais, assim também como os profissionais entendam também a população. Igual você disse, cada um tem sua dor, cada um tem sua gravidade, né? A UPA ela atende todos, mas muitas das vezes em momentos difíceis de superlotação, realmente acaba tendo uma demora no atendimento, mas todos são atendidos. Diante dessa questão aí ligada à violência contra servidores que atuam na UPA, que tipo de providência vocês tomaram em relação? Porque nós tivemos casos aqui na região e Brasil afora. Sim. Sempre tem na rede aí, né, vídeos que acabam mostrando aí que os enfermeiros, pessoal técnico de enfermagem, profissionais da saúde, às vezes são desacatados e agredidos até fisicamente. Isso. Desde o início da nossa gestão, né, em janeiro, a gente observou uma falha, né, na questão da segurança da unidade. Hoje, na unidade, a gente tem controlador de acesso, que não são segurança. São pessoas que elas controlam o acesso, a entrada e a saída do paciente. Agora, o segurança, né, para fazer essa proteção, tanto patrimonial e para os profissionais, a gente não tem. Então, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a equipe de gestão do prefeito João Paulo Cantarella, a gente levou essa necessidade e agora está em processo, né, de contratação de uma empresa de segurança para a gente colocar na unidade. Porque a gente precisa, né, não para proteger tantos profissionais, mas para a questão mesmo de pessoas que entram lá, muitas vezes vandalizam a unidade, né, em momentos assim, até mesmo de embriaguez ou de uso de drogas ilícitas. Surto, né? Surtos. Às vezes a pessoa, né, vamos dizer, num surto psicótico, né, tem que ser controlado, né? E é preciso que haja essa segurança. Sim. Então, Clara Moreno, entra no bate-papo aqui. O que você gostaria de perguntar para o coordenador da rede de urgência e emergência? Eduardo, bom dia, tudo bem? Eu utilizo, né, os serviços da UPA já há algum tempo, né? E a gente estava falando nessa questão da demora do atendimento, né? Eu nem vou falar como pessoa que faz parte da imprensa, mas como munícipe, né? Por exemplo, chegar na unidade de pronto atendimento 6h30 da manhã e sair de lá 3, 4 horas da tarde, né? Entre atendimentos e resultados de exames. A maioria das perguntas e da maioria da população, digamos assim, em reclamação, é essa demora de espera, sendo a UPA unidade de pronto atendimento. Só que, na prática, eu acredito que muitos ouvintes que estejam ouvindo Rotativa estão pensando nisso. Há uma demora extensa de 3, 4, 5 horas para se concluir o atendimento. Eu gostaria que você explicasse sobre isso. Isso, concordo, né, com a sua posição. Hoje a gente tem um tempo de demora aí, considerado até alto, né, dentro da unidade de pronto atendimento. E eu, como gestor, né, nesses 9 meses aí na gestão, a gente está analisando todos os dados para a gente conseguir enxergar o que está levando a unidade a ter esse tempo de demora. E o que hoje eu posso dizer de concreto, né? São os pacientes, muitas das vezes, que vão na unidade, né, que deveria ser atendido pela atenção básica. A gente tem a situação dos exames laboratoriais, que infelizmente hoje nossos exames, ainda estando num tempo de 2 horas e meia o máximo, aí, é um tempo considerável, né? Poderia
ser mais rápido, a gente poderia alinhar fluxos que os exames pudessem ser liberados mais rápido, porém a quantidade de exames dentro da unidade é grande também. Então o paciente hoje que ele chega na unidade 7 horas da manhã, ele é classificado como verde. Teoricamente ele pode aguardar até 2 horas. E se chegar pessoas amarelas na frente, vão ser atendidos. Então se esse paciente ficar das 7 até as 9 para o atendimento, já vão ficar 2 horas na unidade. Ele passa para o atendimento médico, o médico solicita um hemograma, mais 2 horas para sair esse hemograma. Então já se estende 11 horas da manhã. Muitas das vezes esse hemograma vem com uma alteração. O médico hidrata o paciente, pede outro hemograma e o paciente fica mais 2 horas. Então todo esse fluxo do paciente dentro da unidade gera esse tempo de atendimento dentro da UPA. Né, que no meu ponto de vista como gestor, deveria ser um tempo menor, para que a gente conseguisse atender mais pacientes com uma resolutividade maior. Então, então hoje, para essa diminuição dessa grande extensão de horas de um paciente esperando na unidade de pronto atendimento, pelo que você estava falando, que eu entendi, a solução mais viável seria o laboratório dentro da UPA, o que agilizaria bastante nos resultados desses exames. Seria isso? Sim, isso é um ponto importante, né? Ser o laboratório dentro da unidade e que a gente conseguisse também. A gente está implantando, né, alguns protocolos, como, por exemplo, pacientes classificados como azul e verde, o médico hoje ele tem que ter um critério maior para solicitar exame, porque ele não entra dentro de uma urgência. Então, a gente vem de uma cultura que todos os pacientes eles chegam na unidade solicitando o exame, e aí o médico solicita hemograma, todos os exames, uma urina, o paciente fica aí 2, 3 horas esperando esse resultado de exame. E a gente não tem uma rotatividade, né? Então o paciente ele chega na unidade, ele fica aguardando o exame, muitas das vezes aí não tem local para acomodar os outros que estão chegando, aí os pacientes são acomodados na parte externa da unidade. E muitos pacientes, eles vão embora, evadem, pela demora mesmo. Então a gente entende, como gestor, eu entendo desse problema, né? É uma situação que a gente está olhando para isso, né? A gente está buscando melhorias, e desde a estrutura até mesmo de equipes para que a gente consiga diminuir esse tempo de atendimento. Eduardo, na verdade, então a gente percebe então que como você até colocou, a maior parte dos pacientes atendidos são daquelas vamos dizer, classificações que poderiam ser atendidos nas UBS. Sim. Né? Qual seria então o ideal da UPA para atendimento? A partir de que classificação? A unidade, né, o nome já diz, né, unidade pronto atendimento 24 horas, né, então é uma unidade de urgência e emergência 24 horas. Então, deveríamos, né, desde a criação desse projeto da unidade, isso a nível nacional, o atendimento voltado para pacientes de cor vermelha e amarelo. Não que os pacientes verdes não devam procurar a unidade. Tem pacientes verdes, né, classificados como verde, que eles procuram a unidade e devido ao arrastar da patologia, da doença, ele vira um paciente amarelo. Então a gente tem muito, por exemplo, criança. A mãe leva a criança depois de 3, 4 dias com febre. Chega na unidade, é uma criança que naquele momento não está com febre. É classificado como verde. Porém, durante o atendimento, o médico percebe que é uma criança que já não está legal, que está um pouquinho grave. Já mudou de classificação. Então o foco mesmo da unidade é esses pacientes de urgência e emergência. Né? E esses pacientes verdes, muitas das vezes, que são classificados, que podem evoluir para uma classificação amarela, em vez de se tornar um paciente de urgência. Né? Perfeito. A nossa maior preocupação é os pacientes classificados como azul, que a gente envolve muito paciente com troca de receita na unidade. Né? Então, a gente já teve situação de um senhor que chegou na unidade às 6 horas da manhã, foi classificado como azul, e ele foi trocar uma receita. Né? Então, assim, a UPA é até ruim para o paciente ficar lá aguardando 4 horas para trocar uma receita, sendo que a receita, ele poderia, né, foi orientado a buscar a unidade básica de saúde. E aí o paciente tem todo o direito de não querer, né? Então ele preferiu ficar na unidade. E aí tem que ter a paciência de esperar. Tem que esperar a paciência. Tem que ter a paciência de esperar, porque, como se diz, ali quem vai chegando e exigir uma atenção mais urgente vai entrando na frente. Né? Vai entrando na frente. São os casos de acidente, né? Muitos acidentes. Temos bastante. Lugar, dependendo da gravidade, passa primeiro pelo UPA para depois ir para a Santa Casa, né? Isso. Hoje, e aí os pacientes têm também entender esse lado. Hoje em Fernandópolis a gente tem um alto índice de acidente automobilístico e acidente de trânsito, né? Então, diariamente na UPA a gente tem aí quase 15 a 20% de atendimento a pacientes vítimas de acidente automobilístico,
que requer um atendimento com um critério maior de cuidado, uma atenção E a mais. exige até maior atenção de mobilização de equipe, né? Isso, sim. Mas até mobilização de equipe. Agora, a gente tem, você falou aí, Santa Casa, e quando fala Santa Casa, a gente ouve falar muito do tal CROSS, que é a grande pergunta e a grande dor de cabeça de todo mundo. E o CROSS? Por que o CROSS demora tanto, às vezes, para liberar uma transferência? Porque, em muitos casos, a gente vê que a UPA virou quase que um hospital ali. Já teve caso de gente entubada na UPA. Sim. Né? Como é que foi? Explica Hoje, aí o tal CROSS. Hoje, né, a nível aí nacional, né, todo paciente que ele passa pela unidade de pronto atendimento ou em outro serviço para ser referenciado a uma especialidade, ele precisa ser inserido no sistema de regulação do Estado. Então, nosso Estado de São Paulo aqui, né, o famoso CROSS. Na verdade, o nome é Ciresp, né, mas todos conhecem como CROSS. Então, o que é esse CROSS? Como funciona o CROSS? Então, o paciente necessita de uma avaliação do ortopedista ou do pediatra. Ele passa pela unidade de pronto atendimento, o médico, né, o meu plantonista, ele avalia esse paciente, enxerga a necessidade desse paciente passar pelo especialista e aí ele insere esse paciente no sistema, que é um sistema informatizado, né, no qual a central de regulação é no estado, na capital, em São Paulo. E aí esse paciente é inserido, a história desse paciente é inserida nesse sistema, todos os exames que o paciente fez é inserido nesse sistema e aí começa-se a busca pela referência. A nossa primeira referência aqui em Fernandópolis é a Santa Casa de Fernandópolis, para algumas especialidades. E para outras especialidades é o Hospital de Base em São José do Rio Preto. E em casos ainda mais de maior gravidade, é Catanduva, até mesmo São Paulo. Então o paciente, aí a gente depende de como esse local que vai receber o paciente está de ocupação. Por exemplo, a Santa Casa de Fernandópolis, a gente vive um momento de superlotação também. Né? Então, o paciente que é inserido no CROSS na UPA hoje, ele precisa de uma avaliação do ortopedista ou da clínica médica ou do cardiologista, ele tem que aguardar a Santa Casa de Fernandópolis ter o leito disponível para receber esse paciente. Porque também não adianta nada esse paciente sair da UPA, ir para a Santa Casa e ficar lá também aguardando sem uma resolutividade. Então, a Santa Casa, ela só recebe esse paciente, aceita essa vaga do CROSS se ela tiver o leito disponível. Então, e aí muitas das vezes demora, né? A gente tem um tempo aí médio estimado de permanência do CROSS de 8 horas. Mas já aconteceu de pacientes ficarem 24 horas, 72 horas na UPA, aguardando vaga para ser transferido na CROSS. Um outro barreira que a gente vive também é relacionada à saúde mental. Os pacientes que precisam de uma internação psiquiátrica. Hoje, na nossa região aqui, a gente tem Jaci, Catanduva, são os hospitais de referência para Fernandópolis. E como esses hospitais estão superlotados, o paciente fica aí 3, 4, 5 dias na UPA, aguardando vaga para esses hospitais, uma internação psiquiátrica. Então Ou seja, a UPA virou quase que um hospital de espera. Isso. E aí, mediante toda essa problemática, né, desde o começo da gestão, a gente percebeu que os pacientes ficavam muito tempo aguardando o CROSS, principalmente esses pacientes da saúde mental. E muitos, né, são pacientes que vivem em situação de rua, são pessoas que a família leva e deixa na unidade, retorna para os seus lares, e aí o paciente não tinha roupa, não tinha uma alimentação. Então, em conjunto com o Fundo Social, né, que é a presidente, a primeira-dama, Fabiana, e junto com o Serviço Social, a gente fez uns kits de higiene e aí a gente também fez uns kits de roupa. Então, o paciente que ele vai ficar 3, 4, 5 dias na unidade aguardando essa internação, hoje ele tem, né, o direito aí de tomar um banho, de lavar o cabelo, escovar os dentes, colocar uma roupa adequada e limpa, mediante essa parceria que a gente fez com o Fundo Social. Mas a UPA tem estrutura para esse paciente? Não temos. Hoje a gente fez pensando no paciente, mas a estrutura a gente não tem. Porque, na verdade, você não tem quarto de semi-internação, vamos dizer assim, né? Sim. Você tem um quarto tem ali na UPA, onde ficam os pacientes que nas são observações. Em observação. Isso. E muitas vezes ele acaba ocupando um leito de... Isso, onde esses pacientes hoje aguardam o CROSS da saúde mental, era a antiga observação pediátrica, Exato. Onde era atendimento da pediatria. Aí, como a demanda aumentou, a gente transformou em uma observação da saúde mental. Então, por dia, tem 4, 5 pacientes aguardando o CROSS. Aumentou muito a demanda da saúde mental a nível nacional, né?
E no caso, o atendimento pediátrico, a espera ficou... Aí a gente remanejou outra sala para atender a pediatria. Ou seja, a UPA está precisando urgentemente de uma reestruturação. Sim. Para poder funcionar, digamos assim, de dar um atendimento, né? E aí depende de recursos do governo federal, né? Que é quem faz a gestão das unidades. Né? Sim, sim. Tivemos em Brasília, há mais ou menos um mês e meio atrás, junto com o ministro da Saúde, né, o Padilha, e aí o secretário de Saúde, José Martins, protocolou, né, o projeto de ampliação da unidade. Então a gente está, né, nesse pensamento aí junto com os poderes executivo, legislativo, buscando, né, parceria com os deputados também, para que a gente consiga ampliar a nossa unidade. É nosso desejo aí, né, para a nossa gestão, é ampliar a nossa unidade para melhor atender esses pacientes. Quando a gente fala de atendimento de saúde, quando a gente fala de atendimento da UPA, né, e de toda essa logística que envolve, tem sempre as questões que falam direto a cada um dos fernandopolenses, porque a maioria precisa desse atendimento, busca a UPA para esse atendimento. Clara, você tem uma pergunta aí de um ouvinte, né? Sim, uma ouvinte mandou uma mensagem fazendo o seguinte questionamento. Na UPA Fernandópolis, por que mesmo tendo a classificação verde e azul, por que as crianças e os idosos que chegam para atendimento não são a prioridade? São aquelas que podem passar na frente, né? Ela relatou aqui no áudio que ela nos enviou que tem muitos idosos que ficam na cadeira de rodas, ficam esperando, tem uns que são mais idosos que acabam caindo, né? Fraturando o rosto e ficam bastante tempo esperando, né? E as crianças também ficam muito tempo lá esperando, chorando. Então, é legal entender por que na UPA não acontece essa prioridade de passar na frente as crianças e os idosos. Muito bom. A nível aí de protocolo nacional, né, o protocolo que seguimos do Ministério da Saúde, ele classifica, ou melhor, prioriza o idoso e a criança dentro da classificação de risco. É diferente, muitas das vezes, de uma fila de um banco, de um mercado, que o idoso tem a prioridade. Na UPA, o idoso e a criança têm prioridade, porém dentro da sua classificação de risco. Então, se entre 10 classificações verde, eu tenho um idoso e uma criança, eles são a minha prioridade. Eles serão atendidos na frente dos outros verde. Isso dentro da classificação. E aí, bem boa pergunta, né, relacionada aos idosos. Hoje, a nossa população de Fernandópolis, 15% da população é idosa. E a tendência é aumentar ano a ano. Isso. Então, assim, a gente já está com um conselho de pessoas idosas, né, da Secretaria Municipal de Saúde, e estamos olhando para as pessoas idosas, assim como a gente também está tendo um olhar para as crianças com necessidade especial, né, síndrome de Down, crianças autistas, para que a gente consiga trazer políticas públicas para essas pessoas. Porque hoje o protocolo, ele traz que a classificação dentro da prioridade da cor, mas podemos sim, como gestores, fazer políticas públicas para alterar, né, esse protocolo da nossa realidade. Eu sou pai atípico, né, tenho uma filha autista, e desde que a gente iniciou na gestão, me incomodava muito quando uma mãe ou um pai levava uma criança autista na UPA, ficava aguardando um atendimento. E a gente implantou um protocolo, né, da classificação autista, né, então a pessoa autista ela recebe uma pulseira para classificar ela, né, que ela não expor, né, mas mostrar que ela é uma criança que tem uma necessidade especial, uma criança que merece um cuidado especial, né, para que a gente consiga atender de melhor forma. Assim também que a gente faz com as pessoas idosas. Então, a orientação que a gente passa para a nossa equipe é o cuidado humanizado e acolhedor. Então, chegou um idoso, é um cadeirante, é um idoso acamado, que tem bastante na cidade, vamos dar prioridade. Né? Vamos dar um atendimento com mais humanização para essa pessoa. E aí vale também até para a própria população, que às vezes está lá esperando e perceber que, de fato, né, se alguém está sendo colocado à frente, esse alguém é porque tem essa condição. Seja ele por alguma questão de ser uma criança especial, né, ou seja por ser um idoso que está precisando aí de um atendimento. A gente tem que ter essa empatia, né, porque o desejo de todo mundo é chegar a ficar idoso. Sim. E depois, lá na frente, poder também, de repente, numa necessidade, ter esse atendimento, né, digamos assim,
um pouco mais acelerado do que está atualmente, né? Perfeito. Então, essa é a questão que a gente precisa também ter. Agora, o trabalho da UPA é nesse sentido, é buscar um meio termo aí que possa melhorar esse atendimento. Sim, é buscar políticas públicas, né, para as pessoas idosas, para as pessoas, né, com uma necessidade especial, para que a gente consiga atender melhor essa população. O mundo está nos trazendo essa realidade, né? Hoje a gente tem 15% da população idosa. Daqui 2, 3 anos vai ter 20%. Então, cada vez vai aumentar o número de pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais. Né? Um outro ponto importante, aproveitando essa fala, são as pessoas com necessidades especiais, né? O surdo e mudo, né? Que a gente estava com um projeto também, e isso foi levantado pela Câmara dos Vereadores, que trouxe até a gente, né, e também pelo Poder Executivo. Então a gente está buscando políticas públicas também para que a gente consiga ter, né, dentro da UPA, não a todo momento, mas quando tiver um caso de uma pessoa surda e muda, a gente acionar um intérprete de Libras para que a gente consiga atender essa pessoa de melhor forma. Porque nós, profissional, também, quando a gente se depara com uma situação dessa, é complicado, é difícil. A gente não tem, dentro da nossa formação, hoje, né, pela minha formação há 10 anos atrás, não teve aula de Libras. Então, eu sempre brinco, né, que nas próximas gerações eu acho que isso tem que ser implantado. Porque é importante a pessoa não saber só falar o inglês ou o espanhol, mas saber ter essa interpretação em Libras. Porque tem muitas pessoas surdo-mudas que buscam atendimento, né? E aí você precisa se comunicar com essa pessoa. Existe hoje um aplicativo no celular que faz essa comunicação, mas não é legal, né? Então, eu trabalhei em outra instituição que tinha uma pessoa especialista na cidade. Quando tinha um atendimento para a pessoa muda e surda, ela era acionada, o atendimento era feito de forma diferente. A gente sabia todas as causas, as queixas do paciente, porque a comunicação era afetiva e efetiva. Muito bem. Eduardo, o que te incomoda hoje, assim, que você ainda anda perdendo sono e que gostaria de resolver? A gente... eu até brinco, né, com o pessoal, a Secretaria de Saúde ela não usa a palavra sextou, né? Ainda mais eu como gestor da UPA, né? Eu tenho uma inveja de pessoal fala sextou. Eu nunca usei esse termo, sextou. Porque assim, é um serviço que funciona 24 horas e é um serviço que lida com vidas, né? E a gente vive num momento de um déficit de profissionais, né? Então a gente está buscando consertar esse déficit de profissional junto à prefeitura. Lá na UPA você tem déficit? Temos um déficit profissional. Né? Uma rotatividade alta de profissionais também. A gente vive num momento também de uma formação, né? Eu sou professor no curso de medicina, então a gente vive num momento também de formação médica, que os médicos recém-formados, muitas das vezes, a primeira porta de emprego para eles é uma unidade de pronto atendimento. Então, não que eles não tenham que estar lá. Eu acho que sim, que tem. Todo mundo teve a primeira vez, a primeira oportunidade. Tem que começar, né? Mas a gente tem uma rotatividade muito grande. Então, a hora que a gente treina um profissional, que ele tá legal, bom, ele acha um emprego melhor e vai embora, né? Ele cria asa e voa. Então, a gente tem essa rotatividade. E a população, muitas vezes, não entende isso, né? Porque é acostumado com aquele médico, com aquele profissional. Isso quebra um vínculo. Né? Então, assim, é um serviço de 24 horas, né? Meu telefone, eu até brinco com a minha esposa e com a minha família, não desliga, é 24 horas a gente atendendo, né, a ligação, atendendo os munícipes que nos procuram também, né, os vereadores, o Poder Executivo, o secretário de Saúde, para que a gente consiga olhar para a população. Eu, como gestor, eu tenho que olhar para os números, porque os números que vão mostrar que caminho que a gente está seguindo, se está fazendo uma boa gestão ou não, porém eu não posso também deixar de ouvir a percepção das pessoas. Se as pessoas estão gostando ou não do nosso trabalho. E aproveitando esse momento, né, a gente tem um levantamento de ouvidorias da unidade da UPA e a gente tem hoje, né, 70% de ouvidorias positivas e 30% de críticas construtivas. Então, assim, a gente vê muitas pessoas, né, reclamando do atendimento, que muitas pessoas têm razão da reclamação, mas as pessoas, eu fico com uma orientação para todos que nos ouvem, né, busquem o canal de ouvidoria. Porque quando chega no canal de ouvidoria, eu consigo enxergar, eu consigo levantar todo o contexto do atendimento e dar uma resposta para o munícipe. Porque aí a gente consegue documentar e formalizar essas reclamações. Isso está documentado quando você busca a ouvidoria. Lá mesmo na UPA a pessoa pode... No site da prefeitura tem um canal de ouvidoria e na UPA também a gente tem, né, a exposição, né, todo o número, né, que possa ligar ou fazer via e-mail. Não precisa também muitas das vezes se identificar. Né, a gente orienta a colocar o nome do paciente para que a gente busque o atendimento. Bom, se a gente for olhar para os números, no caso 70% de ouvidoria positiva, a gente diria que o serviço está primeiro mundo. Sim. Né?
mas não dá para relaxar. Não dá. E assim, são pessoas que formalizam, mas a gente sabe também que tem pessoas que não formalizam. Então não é um número muito real, é ainda um número subjetivo, né? Tem um viés muito grande nesses números, que a gente orienta as pessoas cada vez mais formalizarem a ouvidoria. Né? Sim. Muito bem. Tem mais alguma questão, Clara? É a gente liberar o Eduardo, né? Que ele permaneceu aqui, ó, praticamente já estamos com quase uma hora de entrevista. Muito bom. Quase uma hora de entrevista. Eu acho que a gente falou de tudo aqui, né, que interessa a população. E eu creio, né, que realmente é importante esse feedback, porque tranquiliza a população e faz com que todo mundo passe a ter um olhar diferenciado também, quando buscar a UPA. Sim. E muitas vezes perder até o preconceito. Eu não vou no postinho porque no postinho o médico vai pedir um exame e vai demorar para voltar. Mas lá na UPA, às vezes quando você vai lá, por uma questão que poderia ser resolvida no postinho, você está tomando lugar e está ocupando a UPA para um atendimento que poderia ser agilizado para outra pessoa que mais precisa e que aí é um caso de emergência, né? Sim. Então fica essa oportunidade exatamente de fazer esse feedback com a população. E aproveitando, né, eu brinco com a nossa equipe, né? A gente está vindo na rádio, fazendo os vídeos, não para achar um culpado, ou para promover a educação em saúde. Né? Como eu sou professor também, eu acho que a população tem que ter orientação. Muitas vezes, quando tem algum caso que eu converso com algum munícipe, basta uma orientação, basta um contato, uma comunicação efetiva que a gente consegue resolver. Então, por isso da importância aí da formalização das ouvidorias, né, de chegar essas reclamações até a gente. Né? E eu acho que foi um momento, quase uma hora aí de entrevista, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu abranger um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a equipe que atende na UPA, o que é funcionar servidor público e o que é, por exemplo, de prestadora de serviço? Hoje, os nossos médicos, né, de uma empresa terceirizada, né? Então a nossa empresa tem uma empresa terceirizada que presta os serviços médicos, mas a gestão fica sobre nossa responsabilidade, sobre os médicos. Do pessoal da enfermagem, do administrativo, tem pessoas que é cedido pela prefeitura de Fernandópolis, assim também como tem profissionais do CISARF, que é o consórcio que temos aqui na nossa cidade, e também temos profissionais de outros municípios, como por exemplo Macedônia, nos cedeu, né, nesse período aí de superlotação 3 profissionais que estão trabalhando com a gente na unidade. Ou seja, quando você vai conversar com um determinado funcionário, você tem que saber qual é o vínculo dele. O vínculo dele. Né? Isso mesmo. Porque é uma mistura dada a necessidade de fazer a equipe para rodar 24 horas. Vale lembrar também, né, que o CISARF encerrou-se ontem, né, acho que até publicou ontem já no Diário Oficial, o processo seletivo simplificado, que foi aberto um processo seletivo via CISARF para conseguir suprir a necessidade de funcionários da unidade, porque a gente vivia, né, no momento de déficit, né, e isso não só na nossa gestão, mas também na gestão anteriores. Então agora a gente vai conseguir colocar o quadro de profissionais adequado mediante as normativas do COREN, que é o nosso Conselho de Enfermagem, para prestar uma assistência melhor aí para os nossos usuários. Tá certo. Eduardo, obrigado por ter vindo. E a gente, como se diz, é a primeira entrevista de muitas que nós vamos fazer, porque sempre que tiver necessidade de esclarecer a população, eu acho que esse feedback é super importante, de orientação principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo.